Professor Eustáquio, um pensador como Paulo Freire, que é reconhecido mundialmente, nesse momento sofre em nosso país uma nítida rejeição por parte de alguns segmentos. Por que isso ocorre? Em primeiro lugar, eu acho assim, santo não faz milagre em casa. E durante muito tempo eu imaginei que o Paulo Freire não era introduzido, por exemplo, na Universidade Brasileira, porque santo não faz milagre em casa e porque ele não tinha muitos títulos. No Brasil a gente tem um vício do credencialismo. Se eu não sou doutor, eu não posso fazer um monte de coisa. Se eu não tiver o título de mestre, não posso fazer um monte de coisa. Se eu não tiver graduação, não posso fazer nada. Paulo Freire nunca fez pedagogia, nunca fez mestrado, nunca fez doutorado e foi convidado a dar aulas em Harvard para os doutores. Nós devíamos aprender isso com os Estados Unidos. A gente aprende tanta coisa ruim dos Estados Unidos. Podíamos aprender essa, diminuir um pouco esse credencialismo. Eu digo que é credencialismo. E no Brasil, além de santo não fazer milagre em casa, é uma bobagem o que estão dizendo. Esses segmentos estão dizendo que tem que tirar Paulo Freire das escolas, expurgar as escolas, expurgar as universidades. Eles vão procurar o Paulo Freire na escola, vão perder tempo, porque ele não está lá ainda. Paulo Freire está nas escolas como título de biblioteca, epígrafe de teses. Agora, o pensamento dele não entrou, nem na educação de adultos como deveria entrar. Porque se tivesse entrado, tinha resolvido o problema do analfabetismo no Brasil. Como resolveu nos países, eu cuido das relações internacionais dos institutos Paulo Freire. Atualmente eu estou respondendo pela Secretaria-Geral do Conselho Mundial dos Institutos. Todos os países que eu visito, em todos os continentes, Paulo Freire está sendo utilizado e está ajudando a resolver o problema de educação. Quer dizer, eu acho que essas pessoas deviam ler um pouquinho mais, entender um pouquinho mais de Paulo Freire para fazer essa rejeição. A resistência que nós estamos fazendo não é só nossa. Os Estados Unidos acabaram de fazer uma pesquisa, publicaram os resultados, e não são freirianos, os que fizeram a pesquisa, constataram o seguinte: primeiro, Paulo Freire hoje é a Pedagogia do Oprimido, que comemorou 50 anos no ano passado, é hoje o livro mais traduzido no planeta. Então, deve valer para alguma coisa. Esse é o conselho que eu dou aos colegas que estão recusando Paulo Freire sem conhecê-lo. Nós fizemos uma das últimas reuniões do chamado Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, que se realiza nos anos pares em algum país do mundo. O que mais me impressionou foi no penúltimo encontro que nós fizemos em Santiago do Chile, onde o Paulo Freire escreveu a Pedagogia do Oprimido, o número de museus da educação naquela cidade, naquele país, né? Eu visitei 2 museus em Santiago e depois alguns nas províncias chilenas e fiquei muito impressionado com isso. Quer dizer, o Brasil tem que imitar esses bons exemplos e eu queria parabenizar, primeiro, a iniciativa. Em segundo lugar, dizer que trabalhei durante muito tempo com o Darcy Ribeiro na tentativa de criação do Museu do Homem. E era uma concepção de museu completamente diferente, porque o Darcy, dialogando com Freire, dialogando com outros antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, educadores como o próprio Paulo Freire, tinha uma concepção de museu vivo. Quer dizer, o museu não pode ser o lugar onde nós vamos depositar documentos, fotos, artefatos eventualmente utilizados na educação, mas tem que ser um espaço de formação, né, de educadores, um espaço. E eu espero que o Museu da Educação do Distrito Federal siga esta senda traçada inicialmente por Darcy Ribeiro. O Darcy correu risco de vida várias vezes, muita gente não conhece essa história. Em plena ditadura, ele estava proibido de entrar no Brasil, ele entrava clandestinamente no Brasil e nós nos reunimos em cidades do Rio, Belo Horizonte, ou mesmo até aqui em Brasília, ele clandestinamente coordenando o projeto do Museu do Homem, que era um museu nessa linha, quer dizer, tornar as atividades humanas, e no campo da educação vocês estão dando uma contribuição notável, porque a educação das atividades humanas talvez a mais importante, né, na construção de um projeto de sociedade, e portanto eu acho que é fundamental que seja esse museu vivo, né, um museu ativo, um museu protagonista da história brasileira.
deixaria a seguinte mensagem. Na época da ditadura, eu vivi toda a ditadura lutando contra a ditadura. E foi do primeiro dia, no dia do golpe, 1º de abril de 1964, invadir a nossa casa, que era o Convento dos Dominicanos, em Minas Gerais, e nós ficamos presos 3 dias. A partir daí, 21 anos de luta. Paulo Freire foi para o exílio, nós ficamos aqui no Brasil combatendo a ditadura e tal. Durante a ditadura, nós pensamos que ela ia durar pouco, então eu tive a tentação, numa situação muito adversa, de achar que ela não passaria e nós não mudaríamos. Eu queria dizer para os jovens, estudantes, pesquisadores, mestrandos, graduandos, vocês não têm o direito de perder a esperança. Nós estamos aqui agora, construímos uma democracia a duras penas, perdemos muitos colegas, muitos demenciaram, muitos foram para o exílio, muitos foram mortos, mas nós estamos aqui. Não podemos perder a esperança. Para nós, freirianos, a esperança não é teimosia nem poesia. A esperança é uma determinação ontológica do ser humano. O ser humano se difere de todos os outros seres porque tem a capacidade de ter esperança. E é a esperança que constrói a civilização. Não é, a barbárie é construída, pelo contrário, pela desesperança, pelo fatalismo e pela naturalização dos fenômenos. Ah, é assim porque tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Então, é isso.